Fala galera, Videocast de Gala na área, mais um episódio e hoje para falar de uma série bem polêmica, de muitos altos e baixos, mas que chegou ao fim. Tô falando de Euphoria. Eu vou fazer uma análise sobre as 3 temporadas de Euphoria e também sobre as polêmicas e turbulências que a série passou durante esses anos para tentar responder qual que é o legado que Euphoria deixou. Bom, antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E geralmente eu costumo falar sobre literatura e cinema e às vezes dou uns pitacos na música também. Então tem bastante coisa legal vindo por aí. Bom, acho que todo mundo já deve ter visto, né, Euphoria, ou já ouviu falar. Então é uma série teen, digamos assim, né, a gente pode falar. Ela começa em 2019, em junho de 2019. Então são aí basicamente 7 anos para 3 temporadas. Então a gente já vê como levou bastante tempo, mais do que as séries costumam levar, até as que têm polêmicas e são de grande duração. E depois tem motivo, quando eu falar das polêmicas vocês vão entender um pouco mais. Ela começa a primeira temporada ali, focando na Rue, numa reabilitação, né? E nos seus colegas de escola. Vai mostrar um núcleo até considerável dentro da escola, e essa primeira temporada vai focar nisso, e também no relacionamento da Rue com a Jules, que é uma menina trans. A primeira temporada ela traz toda uma inovação também de maquiagem, de vestimento, de temas, de música. Séries como Skins e Girls, por exemplo, já tinham abordado o jovem de uma maneira bem séria, mostrando problemas reais de uma maneira dura, né? E gráfica também. Porém, Euphoria atualizou isso, digamos assim. Então, enquanto Skins, Girls e outras séries fizeram isso para outras gerações, Euphoria foi responsável por trazer isso para a geração atual. Pegou ali todo o suco dessa geração internet, TikTok e tudo mais, e se propõe a falar muito disso em todas as suas temporadas. A segunda temporada, ela sai um pouco da escola, por mais que eles ainda estejam na escola, os cenários mudam, importa muito mais a vida fora das salas ali, dos alunos. A gente tem o crescimento de outros personagens como o Faz, que era ali o dealer da escola, então quem vendia drogas também pra Rue, mas acaba se identificando, eles acabam virando muito amigos. Então em um determinado momento ele não vende mais pra ela, pra tentar que ela fique limpa. A gente segue o drama da Rue, ele vai mais pra dentro de casa daí, então como que a mãe, a irmã, né, essa perspectiva delas já começa a ser mais pesado, né, ainda mais do que já era a primeira. Os temas ali da Mad, da Cassie, da Jules também são mais pesados. A gente tem na segunda temporada a participação do Dominic Fike. Tem também um triângulo amoroso, né, entre a Cassie, o Nate e a Mad, que é interessante também, dá meio que pano pra manga. Elas eram melhores amigas, o Nate era namorado da Mad na escola durante toda a vida, uma relação hiper tóxica, né? O Nate é meio que esse grande problema ali das 2 primeiras temporadas, e a Cassie que é interpretada pela Sydney Sweeney, é meio essa menina que entra na relação, que já conhecia tudo da relação, mas numa perspectiva ilusória, né, do que ela quer pra vida dela. E chegando ali na fase de final da escola, ela vê o Nate meio que como essa saída e realmente se apaixona por ele. Tem um problema bem sério também envolvendo o pai do Nate, né, que na primeira temporada dorme com a Jules, paga pra dormir com ela, grava, né, a cena que é violenta, também é pesada, e ele faz uma fita, e aquela fita roda ali pelo ciclo dos personagens, pelo núcleo dos personagens, para na mão do Nate, rola chantagem. Então a segunda temporada trabalha bem isso. Na segunda temporada tem um episódio fantástico, que é da irmã da Cassie, que é uma personagem que ela olha tudo meio que de longe, ela como se fosse o olhar do protagonista. E ela tá escrevendo uma peça de teatro, e o ápice, digamos assim, da segunda temporada é ela apresentando essa peça na escola. E essa peça vai falar sobre tudo que ela tá vendo, com a Rue, com a Jules, com as questões desse triângulo amoroso, com o problema desse núcleo de amigas, né, que
enfim, fica totalmente enfraquecido depois dessas 2 temporadas. É um grande episódio, foi também um grande acontecimento. Termina também com um episódio extremamente pesado, aí já do Fez, né, e esse núcleo de fora da escola, que era o núcleo do tráfico de drogas ali, onde o Fez e a Rue eles se envolvem com uma terceira personagem que vai vir a ser bem importante na terceira temporada, que é a Laurie, porque ela que fornece as drogas pra eles. E ela é bem barra pesada. E o Fez, ele tentando ajudar a Rue, mas tentando ajudar também o irmão dele, que tá sempre com ele, que é uma criança, né? Deve ter uns 12, 13 anos, que também participa ali do tráfico de drogas, culmina numa cena extremamente pesada, onde a polícia da narcóticos lá consegue invadir a casa e realmente mata o irmão do Fez, uma cena hiper pesada, que é uma criança, né? A segunda temporada acaba meio que num clima de levando pra terceira temporada já, né? Que todo mundo imaginaria que seria ali a continuação desses núcleos, uma coisa direta, assim, né? Talvez uma faculdade, eles no ambiente de faculdade, como que eles vão lidar com isso e tudo mais. Porém o Sam Levinson, que é o produtor executivo e diretor da série, dos episódios também, ele leva para outro lugar, né? Mas antes de entrar na terceira temporada, vou falar um pouco sobre as polêmicas aqui. Lá em 2019, né, quando a HBO aceitou a série do Sam Levinson, o diretor ele veio para trazer, né, em Euphoria, suas experiências pessoais. Então, ele teve um passado de vício, de dependência química, um passado conturbado em relação à juventude, e ele quis trazer isso, né, e essa sempre foi a proposta de Euphoria, trazer através da estilização, através de uma experiência cinematográfica imersiva e crua, né, real, visceral, como é ao redor daqueles jovens e o que aqueles jovens estão vivendo. É mais ou menos fazer com que o telespectador sinta na pele o que aqueles jovens estão sentindo. E a gente sabe que a juventude já é uma fase da vida onde se sente muito, né? Então, onde as emoções elas estão bagunçadas, onde a identidade ainda não está totalmente formada ou totalmente certa, né? O adolescente não tem totalmente certo aquilo que ele quer ser, aquilo que ele é. Então, tudo isso entra em conflito e o ambiente externo caótico, como a série mostra, influencia totalmente também nessa perspectiva. A ideia era muito boa, a primeira temporada deu muito certo, foi um grande sucesso de crítica, público, trouxe já um boom na cultura pop ali, muita gente já copiando, muita gente falando igual, se vestindo igual, virou uma tendência dessas que hoje em dia a internet proporciona, porém no começo já teve polêmicas. Então as polêmicas já eram sobre atores falando de jornadas de trabalho muito excessivas, falando que passavam frio, questões de higiene. E desde o começo a série já é muito criticada pelo famoso male gaze, né, que seria esse olhar masculino do Sam Levinson ao retratar toda a trama e basicamente todas as personagens femininas. Então, de uma maneira mais prática, é uma sexualização extrema que não influencia ali na trama em alguns momentos. Pode ter momentos ali que realmente faça algum sentido, uma sexualização ou algum instrumento para fazer que o telespectador sinta um desconforto ou, digamos assim, uma emoção da juventude. Então isso já era, desde o começo, muito criticado. Seguiu na primeira, seguiu na segunda, seguiu na terceira temporada. Bom, outra polêmica foi o sumiço da atriz Barbie Ferreira. Ela interpretava a personagem Cat, que era uma personagem que não seguia os padrões ali estéticos e de corpo das outras atrizes. Isso tornava ela muito legal, porque ela já produzia meio que conteúdo online, ela tinha muita segurança, talvez mais que todas as outras personagens ali que eram mais padrão, digamos assim. Ela tinha também uma visão, assim como a irmã da Cassie, que eu não recordo o nome agora, mas ela tinha essa visão de conseguir olhar aquela situação um pouco de fora. E ela teve um enredo super interessante na primeira e na segunda temporada, porém ela teve um sumiço e aparentemente foi por divergências ideológicas e quanto ao rumo da personagem no roteiro do Sam Levinson. Outros atores também reclamaram disso e também tiveram atritos com o diretor. Então a própria Zendaya
não gostou muito do rumo que a personagem dela estava tomando, o Sam Levinson teve que fazer mudanças. Vale mencionar que a HBO, né, como empresa, sempre esteve meio que ao lado do Sam Levinson, cuidando desses atritos, mas a verdade é que eles foram vindo a público e com certeza foram minando a produção. Então esse ato entre a segunda e a terceira temporada, que teve ali pandemia, né, teve também a morte do ator que interpretava o Fez, que era esse amigo da Rue ali. Então no final da segunda temporada o irmão dele morre, mas na vida real o ator passava de verdade por questões com vício em drogas e veio a óbito. Então isso chocou muito, ele era uma pessoa muito querida na produção, acabou postergando também. Fora isso, o Sam Levinson até teve uma briga ali, dizem, com a Zendaya, porque ele foi focar em The Idol, em vez de focar na terceira temporada. Então o próprio Sam Levinson meio que largou um pouco mão do osso ali, da produção dele, né? Nesse período todo, na volta agora da terceira temporada, também continuaram tendo indícios ali de exaustão emocional, de Sydney Sweeney, de Zendaya, enfim, teve uma polêmica com a Alexia Demi, que ela alegou que ficou com medo de negar fazer as cenas de sexo por medo de perder o papel. Mas a gente chega na terceira temporada, né, e todas essas polêmicas com certeza reverberaram no que a gente viu agora. Finalmente a gente chega na terceira temporada, né? Eu trouxe essas polêmicas para mostrar como elas vão realmente romper aquilo que a Euphoria vinha fazendo. Então, se na primeira e na segunda mostrou os jovens ali na escola com as dificuldades típicas daquele período, a terceira temporada mostrou pra gente um salto de 5 anos, né? Então tem até alguns flashbacks que mostram ali uma coisa ou outra, tem o uso de máscaras, então dá a entender que passou uma pandemia ali no meio, que eu achei bem interessante. E nessa terceira temporada ele abandona, deixa pra trás um monte de personagem, né? Então, já falei, o personagem da Cat, né, pela Bárbara Ferreira já tinha saído. O personagem do Angus Cloud, o Fesco, né, que faleceu na vida real, ele tá preso, né? Essa foi meio que a saída da série. Ele foi preso, o irmão dele já tinha falecido. O restante do núcleo da escola meio que desaparece também. E na terceira a gente vai basicamente acompanhar o Nate e a Cassie, né, que eles estão noivos, pretendendo casar, acabaram ficando juntos. O Nate tá devendo um monte de dinheiro, ele pegou a construtora do pai, mas teve uma flor ali que nasceu no canteiro de obra, uma flor que é protegida, e ele não pode construir ali, então ele acabou ficando devendo. Parou o negócio dele, ele tá devendo muito dinheiro para uns armênios. A Cassie tá junto dele e continua meio que a mesma, parece que ela não evoluiu nada. A Mad tá trabalhando, né, com uma mulher que agencia, tem uma empresa que agencia atores famosos, celebridades em Los Angeles. A Rue, que na segunda temporada, ali no finalzinho, levou pra casa um monte de droga pra vender ali no lugar do Fesco, a mãe dela achou e jogou tudo fora. Então a Rue pegou uma dívida milionária com a Laurie, que vai ser bem importante também, que é um desses núcleos dos vilões, digamos assim. E a Laurie buscou a Rue para ser mula. Então ela faz a travessia ali México-Estados Unidos. A Jules virou Sugar Baby e a irmã da Cassie tá trabalhando com uma showrunner de série em Los Angeles também. Junto desse núcleo tem esses dois núcleos de vilões. De um lado é a Laurie, que são ali uns nazistas, neonazistas, assim, do interior dos Estados Unidos, meio redneck ali, traficam fentanil e outras coisas. E tem o Alamo, que é esse cafetão, digamos assim, um cafetão de Los Angeles ali, que é muito rico. Tem também um lance com tráfico de drogas, tráfico de pessoas, de mulheres, tráfico sexual. Enfim, são dois vilões realmente barra pesada ali, que os dois envolvem a Rue. Porque a Rue já estava devendo pra Laurie, foi fazer uma entrega pro Alamo, e ali, numa cena que ela curte ali estar com as mulheres do Alamo, ela meio que se deslumbra naquilo, pela inocência ela acaba pedindo para trabalhar pro Alamo e vende a sua alma pro diabo, digamos assim. E a gente vai ver basicamente essas duas forças de vilões, com a Rue ali nesse jogo de sinuca, porque eles começam a brigar entre eles, né, as duas máfias, digamos assim, uma briga ali por poder e por vaidades. Os outros personagens, eles seguem meio separado até o final. A Cassie, nesse período ali, pra ter o casamento, ela vai fazer OnlyFans,
né? Então também já foi muito criticado. Ela continua como essa personagem hipersexualizada. Quando o Nate tá devendo, a Mad já tava agenciando a Cassie no OnlyFans e também agenciando algumas das mulheres do Alamo, que ela conheceu pela Rue. E a Mad, nesse imbróglio ali, começou a ter uma relação com o Alamo ali, já meio estranha. O Nate, devendo, ele passa a sofrer a temporada inteira e acaba sendo pego pelos armênios e tem uma das piores mortes que eu já vi na história das séries. A Cassie, meio desesperada pra tentar ajudar o Nate, porque ela também tá pega pelos armênios, liga pra Mad, que pede ajuda pro Alamo. O Alamo vai lá, salva, mas a Mad fica devendo. Salva a Cassie, porque o Nate já teve essa morte horrível, como eu falei. Por outro lado, a Jules e a irmã da Cassie não importa muito, então eu nem vou focar muito nelas. Já é uma primeira crítica que eu acho. Enfim, a Mad fica na mão deles, enquanto a Rue, ela também é pega pela narcóticos, pela DEA, que é a polícia ali especializada, e ela vira meio que os olhos da polícia ali, ela vira uma X9. Então tem toda essa apoteose pra um último episódio, muito ação, tarantinesco e tudo mais. Bom, eu passei pela terceira temporada aqui meio rápido, aconteceu bastante coisa, pode ser meio confuso, mas a ideia principal é isso. Eles entraram na vida adulta e estão realmente com muita dificuldade e se meteram em situações piores do que já tinham se metido na escola, né? E eu vou trazer agora alguns pontos, na minha opinião, positivos e negativos. De uma maneira geral, eu achei corajoso, né? Isso precisa ser falado. Então é corajoso o que o Sam Levinson e a HBO e Drake e todos os produtores executivos, né? A decisão que eles tomaram, decisão criativa mesmo, de fazer esse salto temporal, de assumir uma outra estilística de tom mesmo, ir para um lugar mais da ação, ir para um lugar realmente tarantinesco, como eu já falei, sabe, por uma coisa mais de máfia e briga de máfia. Então teve uma coragem. Eu comecei estranhando porque eu senti muita falta daquela euforia na escola e tudo mais, aqueles dramas mais joviais, porém a trama foi me ganhando porque é uma trama interessante. Eu acho que outro ponto positivo é a capacidade de criar vilões. Então, o Nate, ele já era um vilão muito bom, né? E agora a Laurie e o Alamo, eles são, excelentes, né? Eles dão medo, eles têm profundidade, apesar de não mostrar como eles viraram vilões, né? E você não se identifica necessariamente com eles, mas você entende a partir do estilo de cada um, tão contrastante, né? Eles são tão diferentes um do outro, mas você entende como aquela guerra ali, ela é sanguinária e violenta, e como eles não têm escrúpulos, como eles estão acima da Rue, por exemplo, que tava meio que brincando ali brincando no sentido de inconsequência, né, do que ela tava fazendo. E eu achei realmente interessante ver essa briga, essa treta dos dois. Quanto ao Nate, apesar de eu ter gostado do final, aqui já vou começar a falar de umas coisas que eu não gostei também. Eu gostei muito da morte dele em si, como estética, como cena. Eu fiquei muito impactado, achei muito pesado, assim. Teve outras cenas também que eu achei muito pesadas, mas que achei muito boas. Então tem a cena que o Alamo enterra a Rue, fica só a cabeça dela pra fora, e ele vem com o cavalo e com o taco de golfe, sabe? Então são algumas sacadas meio perturbadoras, mas que geram realmente uma coisa de você ver, assim, sabe? Eu acho que muito da experiência do cinema é um pouco chocar, é um pouco tirar você da zona de conforto. Acho que a Euphoria na terceira temporada faz isso muito bem. Na primeira e segunda também, né? Mas na terceira, a partir da ação, achei muito interessante. É isso, né? Apesar de eu não gostar tanto da visceralidade como é mostrada a trajetória de tortura do Nate, perde um dedo, perde outro dedo e não sei o que, e sofre. Então sempre tem o galã da escola, o cara do futebol americano lá, o Troy Bolton, assim, digamos. Só que pro lado do mal é algo muito comum, mas nunca mostra a consequência desse garoto macho escroto na escola. E Euphoria mostra na terceira temporada a consequência disso de uma maneira brutal, né? Mostra que o cara não deu certo em nada e basicamente o destino dele ali é a tortura e tem um castigo quase. O Sam Levinson castiga o personagem dele mesmo, talvez até em resposta às críticas, né? Então tem esse cara, é o único homem ali que sobrou no enredo, ele vai ser torturado e brutalmente assassinado. A Cassie
Tem um lance ali dela brincar, tem até um episódio que ela fica gigante, né, e tem um lance dela brinca com as próprias críticas que ela tá sofrendo, a Sydney Sweeney na vida real. Isso tem também um quê interessante, é ousado, assim, mas talvez seja um tiro meio pela culatra, né, porque ela tá rindo de quem ri dela, reforçando porque as pessoas riem. Então, é isso, tem uma coisa interessante, mas se perde ali também um pouco. Acho que exagera, fica um pouco fora de tom. A parte da média eu gosto, pra mim ela é a principal personagem ali em termos de profundidade, dilemas. Ela gosta da amiga, ao mesmo tempo ela odeia o ex da amiga, mas ela também odeia a amiga porque a amiga traiu ela, e ela quer ajudar a Rue, mas ao mesmo tempo ela flerta com perigo, sabe? Ela é multifacetada. Já desde o começo eu já achava ela boa, porque ela era aquela garota popular da escola, a Patricinha, ao mesmo tempo ela não era vulnerável, ela não cedia ao Nate, que era esse cara hipertóxico, né? Não que ela não cedia, mas ela percebia, ela tinha uma visão do que acontecia com ela, e muitas vezes ela submetia realmente voluntariamente. E aí tem uma coisa que eu não gostei também, que ela faz isso meio com o Alamo, né? Se lá no começo ela fez com o Nate, ela tem o mesmo erro com o Alamo agora. Mas num saldo geral eu gostei do enredo dela. A Jules eu achei péssimo. Escantearam a Jules, ela tinha um potencial, mas ela não tem nenhuma profundidade, talvez nem precisasse estar ali, podia falar, ela foi estudar fora, sabe, não faz sentido. A irmã da Cassie também, acho que ela só fica criticando, mas não tem ações próprias na série. E a Rue, que é a personagem principal, que também sofre um monte, tem toda essa jornada, pra no final, que já falando de spoilers também, né, já dei um monte de spoilers, mas ela morre, e tem essa morte bonita, na minha opinião. Então eu acho que eu gosto do último episódio, eu acho que ele fecha ali todos os ciclos de uma maneira bacana, né? A Mad, a Cassie e a irmã ficam meio que juntas, dá a entender que elas vão fazer um negócio, o Alamo morre, o ajudante do Alamo, que é um personagem muito legal, ele meio que trama ali pra matar o Alamo. Quem mata o Alamo é o parceiro, digamos assim, o padrinho, Viciados Anônimos, que é o grupo de ajuda que a Rue frequentava. Então tem toda essa catarse ali. E é isso. Apesar de eu ter achado corajoso o rumo da série, de ir pra uma coisa mais ação e tal, e ter criado um clima legal sobre isso, eu acho que ele minimizou e deixou muito banal todas as questões lá, jovens e adolescentes, que a Euphoria se propôs a trazer lá atrás, né? Então, continuou sendo crua e visceral e polêmica e meio gratuita em várias questões, como até em violência, né? Muita gente falou da sexualidade, mas a violência também foi algo que me incomodou, sabe? Então, a morte do Nate com a cobra, eu até acho criativa, mas, pô, o dedo voando, sabe? O corte na mão, a cirurgia mostrada o tempo todo, sabe? O tempo todo na sua cara. Eu acho que tem até um fator, assim como a sexualidade, que é o inverso do que o Sam Levinson gostaria. Que você acaba não se chocando mais e só meio que desgostando ou cansando até. Agora pra responder, né, a pergunta final. Qual que é o legado que a Euphoria deixa? Na minha opinião, tá? Eu acho que por a Euphoria ter causado muita repercussão, ter impactado muito o mundo dos jovens, da geração atual, da moda, da música, da série em si, né? Um novo jeito de fazer série, do cinema, pode-se dizer, catapultou estrelas pro mundo ali, né? Então, por mais que já fossem famosos, mas Zendaya, Sydney Sweeney, Alexa Demi, Jacob Elordi, todos eles saem personagens muito grandes e atores muito grandes. Já fizeram muitas coisas, já se consagraram fora de Euphoria, mas Euphoria lançou eles e estão no novo patamar. Então acho que esse é um legado que a gente pode falar. E o outro legado de ter tido tanta polêmica, ter demorado tanto e tanto impacto e tanta discussão, porque hoje em dia qual que é o fato? As pessoas não deixam barato. Então o cara querer mostrar uma coisa meio errada, ou as próprias questões pessoais dos atores, dos diretores, dos produtores influenciam no gosto do público, no como o público vê aquela série. Isso é certo, eu acho que passou da época que dá pra separar o artista da arte ali, então é isso, as coisas têm consequências, né? As coisas feitas na vida pessoal
desses artistas tem consequência na trama e na maneira que as pessoas consomem ou não consomem aquilo. Então eu acho que isso pode gerar dois legados. Um de séries mais conscientes, pessoas mais conscientes fazendo essas séries, tratando de temas de maneiras mais sensíveis e responsáveis, né? Por outro lado, eu acho que pode levar para um outro legado, que na minha opinião não seria tão bom, que é de uma sanitarização, digamos assim, das séries no geral, que é de, em vez da produção ali, da HBO, da Netflix, da Apple, do que for estar por trás ali dos produtores, dos diretores, quererem fazer algo consciente, né? Então, o que é o certo, o que é, cuidar com quem você chama, cuidar com as pessoas que fazem parte daquilo, com as temáticas, arcar com a responsabilidade do que você passa, das tramas que você traz, em vez deles fazerem isso e realmente se responsabilizarem, irem para esse lugar de sanitização, que seria o quê? Não tratar de temas difíceis, não mostrar coisas polêmicas, não tocar em tópicos provocantes, não tocar em tópicos sensíveis, porque por mais que isso gere desconforto, eu acho que, na minha opinião, é necessário um pouco da arte gerar esse desconforto, gerar esses tópicos, gerar esses debates, até como forma de aprendizado. Eu acho que no fim você cresce vendo uma coisa que você não concorda também, ou que você repudia, ou que te choca, sabe? Desde que tenha uma responsabilidade naquilo. Não é uma linha tênue, é delicado, mas eu acho que esse legado pode ir para esses dois lugares. Isso além desses atores estrelados que a série catapultou. Então é isso. Esse foi minha análise, minha opinião e a minha resposta, né, da pergunta que eu iniciei. E espero que vocês tenham curtido. E é nóis, fica de olho no próximo de Gala.